Bem, pessoal, voltando então, né? Como eu falei na aula anterior, um dos fatores de transição, fatores intelectuais, é o iluminismo, né? No século XVIII, o século XVIII, ele é conhecido como o século das luzes, tá? Esse século é onde, nesse momento, né, os filósofos pretendiam não somente transformar as formas de pensamento, mas a própria sociedade, né? Porque a partir do momento que havia uma necessidade de se pensar diferente, né? Então a ideia era transformar toda a sociedade e transformar numa sociedade que vivesse sobre os princípios da ciência, da intelectualidade, não sobre o princípio da fé, tá? Eles afirmavam que a luz da razão é possível, quando existisse, né, que se ficasse à luz dessa razão, que se fosse guiado pela razão, seria possível modificar a estrutura da velha sociedade feudal, que era muito conservadora, muito tradicional, né, muito ainda limitada pelos dogmas, pela fé, tá? Um dos autores aí que traz que também contribui para esse momento de transição, um dos iluministas, é Montesquieu. Montesquieu vive entre 1689 e 1755 e ele defendia a separação dos poderes do Estado, tá? Ele definia a ideia geral de lei, uma relação necessária que decorria da natureza das coisas, e afirmava que os fenômenos políticos estavam sujeitos às leis, tá? Ele coloca que é preciso separar os três poderes. Essa separação que a gente tem hoje de executivo, legislativo e judiciário tem origem lá na teoria política de Montesquieu. Rousseau é outro autor precursor aí dos fatores de transição, tá? Rousseau vive entre 1712 e 1778 e ele escreve um livro chamado Contrato Social. Nele ele expõe a teoria de que o soberano deve conduzir o Estado segundo a vontade geral, a vontade do povo, tá? Tendo em vista o bem comum, o bem de todos, né? Ele é um dos precursores da democracia moderna, tá? Porque ele previa, assim, que um governo soberano ele devia conduzir o Estado não pela vontade do monarca, pela vontade do soberano, mas pela vontade do povo. Então a gente pode ver aí um dos principais teóricos da democracia moderna, tá? Outro autor também que contribui bastante nesses fatores de transição, né, do iluminismo, é Adam Smith. Adam Smith ele vive entre 1723 e 1790 e ele escreve um livro chamado A Riqueza das Nações, que ele critica o mercantilismo atual, o mercantilismo da época, tá, gente? Afirmando que deveria ser dirigida que esse comércio ele deveria ser conduzido pelo livre jogo do mercado, pelo livre jogo da oferta e da procura. Por que ele estava escrevendo isso? Porque o Estado ele cobrava muitas taxas na época. Para tudo existia um excesso de taxas, né? Você produzia, você pagava taxas. Você transportava, você pagava taxas. Você comercializava, você pagava taxas. Todas as transações, desde produzir lá na sua terra, até comercializar, tudo era taxado. Não como hoje, né, que a gente paga imposto sobre produto, imposto sobre renda. Mas naquela época havia, né, um super faturamento e um faturamento por parte do Estado cobrando taxa dos produtores. Então ele defende que, né, seja extinguido esse excesso de taxas e que o comércio ele passe, né, a ser guiado, dirigido pela livre oferta e procura, tá? Outro fator que vai marcar bastante, né, que transforma bastante a sociedade da época é a Revolução Francesa de 1789, tá? Que ela traz bastante mudanças na estrutura política da sociedade da época, né? Ela traz o quê? Novas relações de poder,
um conceito ainda que é equivocado de democracia, é uma luta por igualdade, por fraternidade, por liberdade, traz também algumas consequências, né, que é a destruição dos fundamentos da sociedade feudal da época. Isso a gente até pode dizer que não é uma consequência, mas sim, né, é uma coisa positiva, tá? E aí ela também, mais uma das coisas que ela faz, né, é trazer novas relações de poder. Ela tira o poder dos senhores feudais e dá o poder político à burguesia, tá? E aí a gente tem alguns quadros comparativos, né, entre a Idade Média e a Idade Moderna, tá? Em relação ao desenvolvimento econômico, no feudalismo e do feudalismo ao capitalismo. Então, o que acontece no feudalismo? A produção era restrita aos feudos, né? Depois ela passa de uma produção de excedentes com objetivos do mercado, para o mercado, passa a se produzir para o mercado. A propriedade era a terra, agora no capitalismo a propriedade é o capital. No feudalismo o servo tinha obrigações, no capitalismo o trabalhador é livre, mas vende a sua força de trabalho. A produção sustentava o senhor feudal e a igreja, e aqui a produção é com o objetivo do lucro, tá? O povo vivia no campo, e aí no capitalismo o povo passa a viver na cidade, dando origem ao desenvolvimento das cidades. Duas classes sociais são essenciais no feudalismo, são os senhores e os servos. No capitalismo a gente tem duas classes diferentes, tá? Com denominações diferentes, mas continua mais ou menos o mesmo princípio. São a burguesia e os assalariados. Os senhores feudais e igreja dominavam os servos e camponeses no feudalismo. No capitalismo surge o Estado Nacional patrocinado pela burguesia, tá? No feudalismo tem-se a ausência de Estado e nações. No capitalismo aparece o aparecimento dos estados e da figura, o aparecimento das nações e da figura do Estado. No feudalismo, a ausência de teorias políticas. E no capitalismo surgem as teorias políticas que sustentam aí o Estado Nacional, tá? No feudalismo, as teorias que justificavam o poder do Senhor e da igreja se baseavam na vontade de Deus, foi Deus que determinou assim, foi Deus que determinou algumas pessoas para ser rei, outras para serem servos, tá, pessoal? E no feudalismo, né, as ideias são baseadas no iluminismo, então tem aí as teorias políticas que ganham forças e se tornam justificações para a existência do Estado e das leis, tá? No feudalismo existe o teocentrismo, tá? Como eu já falei para vocês, é uma existência formada nas teorias divinas. No capitalismo é o antropocentrismo, né? Voltadas para o homem, né? A formação, a existência. A verdade no feudalismo estava na Bíblia e na autoridade da igreja. No capitalismo, a verdade é obtida pela razão e pelos métodos científicos, que você obtém a razão. No feudalismo, a religião era tudo, tá? A realidade era explicada totalmente pela vontade de Deus. Se chovia, se ventava, se eu era pobre, se eu era rica, se eu conseguia falar hoje aqui nesse vídeo, tá? Não esquecendo, né, que temos que ir lá e se inscrever e curtir o canal, tá? A realidade, no capitalismo, a realidade era explicada a partir do que acontecia na Terra entre os homens, tá, gente? Então, assim, continuando, né? Qualquer mudança era contrária à vontade de Deus. No feudalismo, se você fazia, eu hoje não quero acordar em determinado horário, né? Então, você estava contrariando aí a vontade de Deus. Então, você não poderia mudar, você permanecia eternamente naquele jeito, tá? E no capitalismo o progresso passou a ser o objetivo humano, tá? Sempre progredir, sempre evoluir, sempre ser o melhor, né? Eu quero ser a melhor youtuber. Vai ser difícil, tá? Mas a gente tá tentando melhorar a cada dia, tá bom, pessoal? O conhecimento significava contemplar a realidade criada por Deus no feudalismo, e no capitalismo o conhecimento significava o quê? Transformar a natureza e dominá-la, tá? Isso persiste até hoje. Então, assim, no próximo vídeo eu vou falar sobre os fatores relativos aí à ciência, né, pra gente ir dando finalização às nossas aulas, tá, pessoal?